princípio da inclusão e exclusão. Problemática. Como calcular a cardinalidade da união de vários conjuntos que não são necessariamente disjuntos? Por exemplo, quantas permutações de 1, 2, 3 existem com o 1 na primeira posição, ou o 2 na segunda, ou o 3 na terceira posição? Desenvolvimento. Como calcular a cardinalidade da união de dois conjuntos, A união B? Quando estudamos o princípio da adição, aprendemos que se os dois conjuntos forem disjuntos, ou seja, A intersecção B for vazio, a cardinalidade da união A-B é simplesmente a cardinalidade de A mais a cardinalidade de B. Mas o que acontece quando os dois conjuntos não são disjuntos? Aqui temos o diagrama de Venn representando a relação entre dois conjuntos, A e B, e sua possível intersecção. Quando vamos contar os elementos da A união B, contamos primeiro os elementos de A, depois contamos os elementos de B. Ao fazer isso, percebemos que os elementos que estão na intersecção foram contados duas vezes. Então, nós vamos descontar esses elementos, vamos subtrair essa intersecção. Então, subtraímos a intersecção B. Os elementos pertencentes a todas as regiões do gráfico foram contados uma única vez. Neste diagrama, temos a relação entre três conjuntos, A, B e C. Vamos seguir a mesma metodologia. Vamos contar todos os elementos de A, contar todos os elementos de B, contar todos os elementos de C. Ao fazer isso, percebemos que os elementos que estão na intersecção de dois conjuntos, A intersecção B, A intersecção C, B intersecção C, foram contados duas vezes. E os elementos que estão na intersecção dos três conjuntos foram contados três vezes, porque foram contados quando foi contado A, foi contado quando foi contado B, e foi contado novamente quando foi contado C. Os elementos que estão na área de intersecção de 2 em 2, nós vamos descontar agora. Então, vamos subtrair a intersecção AB, subtrair a cardinalidade da intersecção AC e subtrair a cardinalidade da intersecção BC. Ao fazer isso, percebemos que os elementos que pertencem à intersecção dos três conjuntos não foi contado. Então, agora vamos contar os elementos que pertencem a essa intersecção. Então, somamos a cardinalidade da intersecção ABC. Assim, conseguimos contar todos os elementos uma única vez, não importa a qual região do gráfico ele pertence. Aqui começamos a notar a existência de um padrão. A soma da cardinalidade de todos os conjuntos 1 a 1, depois a subtração da cardinalidade da intersecção de todos os conjuntos tomados 2 a 2, depois a soma da cardinalidade da intersecção de todos os conjuntos tomados 3 a 3. Para deixar esse padrão mais claro, vamos fazer um exemplo com 4 conjuntos, A, B, C e D. Este é o diagrama de Venn que representa a relação entre 4 conjuntos, de forma a reproduzir todas as possibilidades uma única vez. Então, qual é a cardinalidade da união de A, união B, união C, união D? Vamos seguir a mesma estratégia. Vamos contar os elementos que estão em A, contar os elementos que estão em B, contar os elementos que estão em C, contar os elementos que estão em D. Ao fazer isso, percebemos que os elementos que pertencem às intersecções de 2 a 2 foram contados duas vezes. Então, subtraímos as intersecções de 2 a 2. Subtraímos A intersecção B, A intersecção C, A intersecção D, B intersecção C, B intersecção D e C intersecção D. Depois de fazer isso, percebemos que agora os elementos que estão 3 a 3 não foram contados. Então, vamos somar a sua contagem. Então, somamos A intersecção B intersecção C, somamos A intersecção B intersecção D, A intersecção C intersecção D, B intersecção C intersecção D. E agora percebendo que os elementos tomados 4 a 4 foram contados duas vezes. Então, subtraímos esses elementos. A intersecção B, intersecção C, intersecção D. E agora contamos todos os elementos. Aqui fica mais evidente esse padrão de todos tomados 1 a 1, menos todos tomados 2 a 2, mais todos tomados 3 a 3, menos todos tomados 4 a 4. Se tivéssemos a relação de 5 conjuntos, teríamos todos 1 a 1, menos todos 2 a 2, mais todos 3 a 3, menos todos 4 a 4, mais todos 5 a 5. Então temos esse padrão que se segue. De forma genérica, temos seja ômega um conjunto e A1, A2 até AN subconjuntos de ômega, vamos definir
S0 como sendo a cardinalidade de ômega, a cardinalidade do nosso conjunto universo. S1 vai ser a soma das cardinalidades de todos tomado 1 a 1, ou seja, o somatório de I variando de 1 a N da cardinalidade de A I. S2, a cardinalidade da intersecção de todos os conjuntos tomados 2 a 2, ou seja, um somatório para I maior ou igual a 1, menor do que J, e J menor ou igual a N, da cardinalidade de AI intersecção AJ. Repare que essa é uma forma interessante de definir um somatório. Dessa forma, vamos gerar todas as combinações tomadas 2 a 2. O S3 como a soma das cardinalidades das intersecções tomadas 3 a 3, e assim por diante. Um outro detalhe interessante a observar nesses somatórios é o número de parcelas desse somatório. Por exemplo, o S2 são todos os conjuntos tomados de 2 a 2. Então não precisamos explicitar todas as parcelas para saber quantos elementos tem. Por exemplo, se temos N conjuntos tomados de 2 a 2, é uma combinação de N 2 a 2. Voltando à nossa generalização, podemos fechar dizendo que a cardinalidade da união de A1, A2, A3 até 1 a N é igual a um somatório de I que varia de 1 a N, de menos 1 elevado a I mais 1, S de I. Esse menos 1 elevado a I mais 1 é só um artifício para fazer o sinal ficar variando de positivo, negativo, negativo. Então nós temos S1 menos S2, mais S3, menos S4, até o Sn, e o sinal de Sn vai depender se ele é par ou ímpar. O princípio de inclusão e exclusão possui duas extensões, que podemos encontrar no nosso livro-texto. As demonstrações estão no apêndice do livro. Essas extensões nos permitem calcular o número de elementos em duas situações. A primeira situação é o número de elementos de ômega que pertence a exatamente P dos conjuntos, A1, A2 até a N. E é dado por essa seguinte forma: o somatório de K, que varia de 0 até N menos P, de menos 1 elevado a K, vezes a combinação de P mais K tomado K a K, vezes S de P mais K, onde esse S é aquela soma das intersecções dos conjuntos. A segunda situação é o número de elementos de ômega que pertence a pelo menos P dos conjuntos, A1, A2 até a N, que é dado por essa forma: B de P igual ao somatório de K, que varia de 0 até N menos P, de menos 1 elevado a K, combinação de P mais K menos 1 tomado K a K, S de P mais K. A única diferença entre as duas fórmulas é esse menos 1. Obviamente que não precisamos decorar esse tipo de fórmula. Basta saber que essa fórmula existe e sabermos quando aplicar.